Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui para falar sobre a relação da teoria pura do direito do jurista austríaco Hans Kelsen com o desenho do sistema internacional criado por meio da Carta de Direitos Humanos da ONU, no qual vivemos hoje. A priori, o Hans Kelsen é um jurista que segue a metodologia do positivismo, que é a metodologia criada, a linha científica criada por Auguste Comte, certo? Que imaginava uma ciência humana cujo método aproximava-se da ciência natural, da ciência exata, em que haveriam leis sociais que se repetiriam progressivamente. Uma vez descobrindo essas leis, entenderiam os fenômenos que ocorrem na humanidade. A princípio, Hans Kelsen ele ignora toda a conjuntura política que existe dentro do Estado. O Estado, para Hans Kelsen, não é per si um ente político, é antes de tudo um ente jurídico regulamentado por lei. O Hans Kelsen ele parte do princípio de que existem duas modalidades ou dois graus de direito internacional. O direito internacional, por assim dizer, particular, e o direito internacional, por assim dizer, geral. O direito internacional particular é aquele que envolve um número restrito de estados, a exemplo de estados que comungam de uma união política numa determinada região, como é o exemplo do continente europeu, na experiência da União Europeia, cujos estados têm leis específicas para aquela região. O direito internacional geral, diferentemente do direito internacional particular, é aquele que envolve a totalidade de estados, a exemplo da ONU, a Organização das Nações Unidas, em que no artigo 1 e 2 da sua Carta de Direitos Humanos propõe objetivos universais, como a paz, o desenvolvimento, a resolução de problemas por meio da diplomacia, a solução da fome e da pobreza por meio de cooperação internacional. Porém, o Hans Kelsen, por mais que seja um positivista, também não deixa de ter sua influência do direito consuetudinário, quando vai dizer que o conceito de soberania, o conceito de Estado, são conceitos históricos e aplicáveis à sua época. A exemplo disso está o conceito de soberania aplicado ao período dos estados absolutistas durante o Tratado de Westfália, quando o objetivo dos reformantes, dos reformadores da Reforma Protestante, era afastar o papado do controle dos estados. Então criou a doutrina do Estado absolutista com o objetivo de criar uma unidade nacional cujo titular fosse um soberano único. No Tratado de Westfália, criado após a Guerra dos 30 Anos, foi possível estabelecer regras jurídicas internacionais em que a resolução de problemas eram realizadas por meio da força, por meio da guerra, e de que o Estado era soberano em seu território. Depois da deflagração da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, se chegou à conclusão, por meio dos juristas do direito internacional, de que era necessário pôr freio à ação do Estado no sistema internacional, uma vez que uma medida que fosse violenta a toda a comunidade internacional poderia pôr o mundo em guerra e em risco. Um exemplo disso que nós vimos na história, o exemplo infeliz do hitlerismo com o Holocausto, que deixou 6 milhões de judeus mortos. Durante a criação da ONU, datada em 1945, se viu um exemplo da criação de um constitucionalismo universal, em que haveriam leis regradas para todo mundo
e que o Hans Kelsen ele inspirava-se em um escritor chamado Kant, Immanuel Kant, um escritor alemão, que já imaginava ali no século XVIII uma república universal. E o primeiro exemplo de crescimento de regras internacionais a nível internacional, seguindo esse parâmetro de constitucionalismo universal, foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, que pode exemplificar uma criação de uma ordem internacional, de um constitucionalismo universal que fosse para além do território dos Estados nacionais. Fica aqui esse resumo como uma introdução dessa relação do constitucionalismo universal em Hans Kelsen com as relações internacionais, com o sistema internacional que nós temos hoje. E o canal promete realizar mais vídeos sobre ambos os temas. Eu peço que, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário falando que gostou, alguma sugestão, crítica. Curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado!